Aleluia. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 35. Aleluia. Jesus, enquanto esteve na terra, durante 3 anos, o assunto principal da pregação de Jesus foi o reino. Jesus falou de salvação, falou de dinheiro, falou de outras coisas, mas tudo contido dentro de um reino. O que Jesus veio pregar, na verdade, não é a salvação, não é a prosperidade. Reino onde há salvação e onde há prosperidade. E aqui no versículo Lucas 23, a partir do 35, vamos ler agora. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro e repreendeu, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo pelos nossos atos, que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Há 2 tipos de pessoas. O povo estava ali, 2 malfeitores crucificados. Um que reconheceu em Jesus um rei, e outro que zombava como os outros zombavam também desse rei. Existia uma epígrafe em três línguas: grega, romana e hebraica. Este é o rei dos reis. A situação de Jesus fisicamente era deplorável. Quem viu o filme de Mel Gibson não é nada comparado àquilo. E ninguém jamais reconheceria um rei naquele estado. Ninguém ia querer ser salvo por um homem que não conseguia se salvar. A situação que Jesus estava era realmente... não dava para acreditar que aquele ali era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. As pessoas ao redor, nem os discípulos entendiam porque Jesus estava passando por aquilo. O rei deles, o mestre dele, aquele ao qual ele viu operar milagre durante 3 anos, estava lá humilhado na cruz, com o corpo em estado deplorável. Antes de subir a cruz, ele foi chicoteado, maltratado, humilhado, carregou 1 quilômetro daquela cruz. Ninguém reconheceria nele um rei. Ninguém. Mas esse homem, um ladrão da cruz, zombando, ele defendeu a Jesus. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele reconhece o senhorio e reconhece a santidade de Deus. Ele não merece o que está passando. Nós merecemos, mas ele não. E ele faz um clamor ao Senhor:
3 anos ninguém entendeu esse rei, ninguém aceitou esse reino, e ele num clamor pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu em Jesus um rei, um Senhor, um santo homem de Deus. Era impossível alguém acreditar que aquele homem poderia salvar alguém. Ninguém acreditaria, talvez eu não acreditasse se estivesse lá. Quem? Esse é rei. Esse é o homem que vai salvar a humanidade. Esse é o homem que vai salvar toda a humanidade. Foi esse que falou que eu oro não só por esse, mas por aqueles que hão de vir. Ele orou por você. Ele sabia que você viria. E ele um dia falou: quando eu morrer, eu vou atrair muitos para mim. E essa palavra se cumpre em você, igreja. A morte de Jesus. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E você é o fruto de Jesus. Essa morte foi essa humilhação, esse escárnio na cruz, fez com que você, eu, estivéssemos aqui salvos. E pela graça sois salvos. E o ladrão da cruz reconheceu a graça do Senhor. Eu não mereço, mas eu quero ser salvo. Eu quero entrar no teu reino, Jesus. Em alguns instantes, aquele homem entende o que muitos não entenderam. Em 3 anos de pregação, 3 anos Jesus ensinando sobre o reino, 3 anos Jesus ensinando sobre salvação. E num instante, abre-se uma revelação, e ele entende, e ele vê em Jesus um homem capaz de salvá-lo. E uma coisa eu te digo: Jesus não falou para ele que seria amanhã, ou seria depois. Jesus está dizendo que hoje mesmo ele pode fazer aquilo que você deseja. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje. Jesus não é um Deus de amanhã. Jesus é um Deus de hoje. É hoje. Ele quer fazer por você hoje, não amanhã. Hoje mesmo. Se você crer, você vai viver aquilo que ele prometeu a você. Jesus não protela o tempo. Jesus não fala: talvez você seja salvo, vou pensar. Jesus declara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não havia tempo profético, é hoje. O que Jesus quer fazer contigo é hoje. Se você crer como esse ladrão, talvez as circunstâncias que você esteja vivendo não aponta para um Jesus Salvador, não aponta pela circunstância de rei, mas ele é rei em sua vida. Ele pode te salvar, e hoje mesmo, se você quiser, ele fará. Esse é o Jesus que o ladrão da cruz creu. Nem os discípulos após a morte creram. No caminho de Emaús eles ficaram duvidando. Foram dispersos, cada um para suas profissões. Mas o ladrão da cruz não. Ele entendeu o que é salvação. Ele entendeu o que é reino e foi salvo. O que basta para que você viva o que Jesus quer, o que Deus te prometeu, é apenas uma coisa: é que você entenda o que Ele veio fazer por você. Ele morreu na cruz por você, por mim. Ele sofreu todo esse escárnio. O povo estava ali, os soldados estavam ali. 2 ladrões, 2 malfeitores morreram entre 2 malfeitores. Um homem santo de Deus, todos zombando dele. Impossível crer que aquele homem fosse algum rei. Israel acostumado com reis poderosos. Davi, com
com juízes como Sansão. Israel sempre foi liberto por homens estratégicos, quando não era força física, era força espiritual. E veio um homem assentado em um jumento, dizendo ser o rei de Israel, o meu rei, o teu rei. Não dá para acreditar que o nosso rei, que o rei, a salvação estava ali na cruz. Mas eu te digo, a tua salvação, o teu futuro está na cruz. Foi feito na cruz. E sem a cruz nós não somos nada. Sem essa humilhação eu não seria nada. E ele foi o primeiro homem a entrar no paraíso. O primeiro homem a ser remido pelo sangue de Jesus. Porque creu. Ele creu na salvação. Ele creu sem evidências nenhuma de um rei. Ele creu num homem humilhado. Ele creu num homem sem vestes poderosas, sem coroa, uma coroa de espinho que estava sobre ele. Esse homem não estava num trono. Esse homem não estava num castelo. Ele entendeu o que Jesus tinha falado uma vez. O meu reino não vem com aparência humana. O meu reino não é dessa terra. E ele aceitou Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele entendeu que o que Jesus falou, o meu reino não é dessa terra. E o meu reino é paz, alegria. Paz, justiça e alegria no Espírito. Jesus já tinha falado que o reino dele não viria com aparência externa. E você não poderia dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ninguém entendeu isso. O ladrão da cruz entende. Ninguém clamou por isso. Nem os discípulos pediram para estarem com o seu reino. Pessoas que tinham andado com Jesus durante 3 anos. Um pediu para sentar à destra, um lugar melhor, disputando quem seria o melhor. Outros pediram outras coisas. A mãe de 2 discípulos pediu para os filhos terem lugar especial. Esse homem só pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje, meu irmão. Não é amanhã. Não é depois. Jesus é um Deus de hoje. Jesus quer te salvar hoje. Jesus quer te curar hoje. Jesus quer te libertar hoje. Jesus quer te introduzir no teu reino hoje. Hoje mesmo, se você aceitar, estarás com Ele no paraíso. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. E sim, eu amo a mensagem da cruz. Um rei humilhado, mas que salvou a mim e a você. Muitos homens passaram por essa terra. Algumas pessoas têm ídolos, idolatram pessoas, mas os seus ídolos não poderão te salvar, não te levarão ao céu. O meu ídolo, o meu rei, eu vou morar com ele. A igreja vai morar com ele. Cazuza cantava: meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Alguns ídolos, algumas pessoas a qual nós idolatramos, são mortais, cheios de problemas tanto quanto você. A morte do Chorão pegou muita gente de surpresa, muito jovem de surpresa. O ídolo, o ícone de uma juventude, morre de overdose. Aquele a qual algumas pessoas seguiam. Mas a morte do Chorão não vai levar jovem nenhum ao céu. A morte do meu Deus vai me levar ao céu, vai te levar ao céu. Ídolo nenhum nesse mundo, seja pagodeiro, roqueiro, sambista, não pode te levar aos céus.
Só há um Deus, só há um mestre. É aquele que foi humilhado na cruz. Só Ele pode te salvar, meu irmão. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode te dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse Deus humilhado, ensanguentado, pregado numa cruz. Um Deus que cumpriu a profecia. E olhávamos, não havia beleza, não havia formosura alguma. Isaías já falava há 600 anos sobre esse Deus. Olhando para Ele, não havia formosura alguma. Talvez Jesus não fosse bonito fisicamente. Talvez Jesus contrariasse o gosto estético da época. Mas foi desse Deus que não havia aparência alguma, como na cruz não havia aparência alguma de rei. Foi esse Deus que me salvou e que vai te salvar, meu irmão. Foi esse Deus sem aparência alguma que morreu por mim na cruz, que morreu por você na cruz. E só Ele pode mudar a sua vida. Igreja do Senhor Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz, humilhado. Talvez essa morte não glorifique muito o homem, mas saiba de uma coisa: esse Deus humilhado, que não havia nele aparência alguma, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E esse Deus que nós pregamos hoje não é mais esse Deus humilhado e que não há mais aparência alguma. Em Apocalipse diz uma aparência muito diferente daquilo que Jesus está na cruz. O que nós pregamos hoje é um Jesus glorificado. Um Jesus onde a coxa dele está escrito Rei dos Reis. Que os olhos são como chama de fogo. O Jesus que a igreja prega hoje não é mais esse Jesus da cruz. O Jesus que nós pregamos hoje e que o ladrão da cruz viu, não foi esse Jesus da cruz. O Jesus da cruz se transformou no ser mais glorioso da terra. Um ser que pode te salvar e que vai voltar em glória. E que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Aqueles que um dia disseram: este é o Rei, esses que escarneceram também vão se prostrar diante dele e dizer: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele não é mais esse Jesus humilhado. Ele não vai voltar mais como esse Jesus humilhado. Ele vai voltar em glória para nos buscar. Esse é o Jesus que a igreja apostólica prega e que a igreja de Jesus tem que pregar. O ladrão só viu algo de glorioso naquele homem humilhado. O ladrão só viu profeticamente aquilo que Jesus seria. Ele conseguiu ver em Jesus, ele conseguiu ver naquele ser humilhado o Jesus glorificado. Ele entendeu e reconheceu em Jesus um Rei. E nós também. Você, meu irmão, que ainda não o conhece, se você entender que Jesus pode te salvar, Jesus pode te curar, que é nessa igreja humilde, num bairro humilde, em que você vai prosperar. Eu quero te dizer, se você aceitá-lo, se você entender a mensagem da cruz, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua família nunca mais será a mesma.
Todas as áreas da sua vida, Jesus vai entrar. Hoje mesmo estarás com Ele no paraíso. É uma questão de crer. Esse homem teve uma fé superior a qualquer outra fé, porque alguns creram naquilo que viram. Esse homem não viu nada para crer em Jesus e creu. E estar com Ele no paraíso. E eu te digo, se você crer nesse Deus, hoje mesmo você estará com Ele no paraíso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. A pergunta que não quer calar é essa: o Jesus que morreu na cruz é um, e o que ressuscitou é o outro. O que morreu na cruz, ele veio para os seus e os seus não quiseram. É por isso que em cima da cruz está escrito em grego, aramaico e hebraico: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali se abre o portal do reino de Deus. Foi ali que nós fomos alcançados pela essa mensagem da cruz. Talvez você está vivendo um tempo muito difícil na sua vida. E você pisou nessa casa hoje. E quando você saiu de casa, talvez você disse: se Deus não falar comigo, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não estou te chamando para aceitar Jesus, porque afinal de contas Ele não é tão ruim assim. Eu quero perguntar para você se você quer mudar de vida, abandonar essa estrutura que você hoje carrega. Que estrutura, apóstolo? Essa que você mesmo se julga. Essa que você diz: eu não sou merecedor. Essa que você diz: não, primeiro eu tenho que largar o cigarro, a cerveja. Primeiro eu tenho que parar de fazer as loucuras, para depois começar a pensar. Como você usa muito no seu dialeto: eu agora estou indo para a igreja. Eu não estou te chamando para a igreja. Estou te chamando para ser filho dele. Existe uma larga diferença entre ir a uma igreja e ser servo de Deus por opção, e sim filho de Deus. Todo filho tem direito à herança. E a herança é tudo que ele conquistou na cruz. O que é que ele conquista na cruz? Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas maldições, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, todo o pecado, todas as dívidas. Então não tem por que eu querer viver debaixo de maldição, uma vez que o meu Senhor, o meu Salvador, me comprou com o seu sangue. Talvez você diga: mas eu já tenho Jesus dentro de mim. Se tem, por que está assim ainda? Se você já o tem, por que ainda as coisas não acertaram ainda? Você precisa dar uma chance para você mesmo. Ser crente não é andar com o jugo, não é andar de terno e gravata com uma Bíblia de 1 metro, olhando as pessoas de cara feia e apontando todo mundo. Porque certa feita o meu Jesus, ainda na sua velha roupagem, ele disse algo interessante. Pegaram uma mulher em um ato de adultério, e pela lei de Moisés ela deveria morrer. Jesus começa a escrever na areia algo muito interessante. Muitas pessoas acham que ele está escrevendo na areia: aquele que não tem pecado, atire as primeiras pedras. Só que na verdade Jesus está escrevendo o nome de todos os homens, inclusive os fariseus que estavam ali, que já haviam se deitado com aquela mulher.
E ele coloca todos eles embaixo de sentença. Se é para apedrejar ela, você também vai ter que ser apedrejado. Nós perdemos muito tempo da nossa vida criticando e batendo nas pessoas, querendo ser mais santo um do que o outro. E nós não podemos esquecer de algo muito forte. Se Deus esqueceu do meu pecado, quem é o homem para lembrar? Se Deus já não se lembra mais dos seus e dos meus pecados, quem é o homem para me apontar o dedo? Quem é o homem para dizer, você não é digno? Eu não sirvo ao homem, eu sirvo a Deus. E quando eu vim para Jesus, eu vim quebrado, machucado, endividado. Mas calma aí, o senhor é filho de pastor, e daí? Filho de pastor também vai para o inferno. O Senhor me acolheu nos seus braços, tratou da minha alma. E Ele poderia me condenar. Pastor Márcio, quando veio, era ex-maconheiro, ex-roqueiro. O Senhor podia dizer para ele, olha, você não vai ter mais chance, porque o teu pecado te aponta. Mas isso que é interessante, porque o sangue, ele te purifica. Sabe o que quer dizer isso? Que quando você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos os dados que o diabo tem acerca de você, eles são deletados do quartel-general das trevas. E o diabo não pode mais te acusar, porque o teu Senhor, o teu Salvador disse, agora ele e ela é minha propriedade peculiar, e ninguém toca naquilo que é meu. Diga para o seu irmão, se você tem coragem, diga, o diabo não pode me tocar. Perceba algo, como nós falamos isso, simples. Declaramos isso como, o diabo não pode nos tocar. Mas a grande verdade é que ele só não toca nos filhos. Pergunte ao seu irmão, você já é filho de Deus? Todos nós, apóstolos, somos filhos de Deus. Também concordo com você. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Quem aqui é irmão de Jesus? Quem pode declarar, eu sou irmão de Jesus? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Foi para isso que o Filho de Deus veio, para desfazer as obras do diabo. O que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você está vivendo numa ilegalidade. Eu estou falando para você que você vive uma mentira. Eu estou falando que você está sofrendo porque você quer. Eu estou falando para você que o teu tempo de sofrer já acabou. Eu estou falando para você que o tempo de ser pobre já acabou. Eu estou falando que o tempo da enfermidade acabou. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre, 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 livre. Creia em algo. Se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar ele aí dentro, eu faria isso. Mas o meu Jesus é muito educado. O livro de Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A pergunta que eu te faço é, quem é que quer mudar de vida hoje? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero te inserir no reino de Deus. Se essa mensagem falou o seu coração, mas apóstolo, eu tenho que ir aí na frente, claro. Você é especial. William. Há mais alguém? Há mais alguém que está cansado? Está cansado de uma vida de perdas?
Está cansado de uma vida de acusação. Está cansado de tentar se libertar sozinho. Eu não posso insistir muito, se não há mais ninguém. Mas uma filha de Deus veio. Há mais alguém que queira trocar. Há mais alguém que queira mudar de vida, mudar de história, mudar de situação. Há mais alguém que está querendo dar um basta. Eu não aguento mais lutar sozinho. Eu quero dizer para você algo interessante. Ainda há lugar para Deus hoje. Ainda há lugar. Eu estou falando para você que ainda há lugar. O Filho de Deus está chamando os seus irmãos hoje. Há mais alguém? Há mais alguém que quer mudar de história, mudar de vida, mudar de situação? Se não há, que Deus te abençoe. Senhor, eu quero entregar a vida desses jovens que estão aqui nas tuas mãos. Pai, até aqui eles têm lutado, Senhor, e sofrido muito. Mas eu creio que o Senhor marcou esse culto hoje, especialmente para cada um deles. Não estamos aqui para amedrontá-los, Senhor, dizendo que eles irão morrer, porque não vão morrer antes que a tua vontade se cumpra na vida deles. E eu quero dar um basta em todo sofrimento, em toda acusação. Eu dou uma ordem de despejo a todos os espíritos malignos que atormentaram a vida deles, que impediram, Senhor, que eles enxergassem o teu reino. Senhor, nós abrimos as portas do teu reino e dizemos para os teus filhos, para os nossos irmãos: sejam bem-vindos. Eu declaro, Senhor, uma vida completamente diferente. Senhor, nós liberamos o fruto do teu Espírito sobre eles, que é a unção da fortaleza, que é a unção do temor, do conselho, do conhecimento, da sabedoria, da inteligência. A unção do teu Espírito flua sobre a vida deles, e que toda acusação, Senhor, que toda informação que Satanás tinha acerca deles sejam deletadas do quartel-general agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de gozo, uma vida de realizações. Eu declaro que Satanás não pode mais tocar em você. Eu afirmo para você que agora você é propriedade de Deus. Talvez você já tenha tomado essa decisão antes, talvez você foi na frente, orou, mas eu quero dizer que hoje é diferente. Quem está te salvando é o outro, não é aquele Jesus de Nazaré, é o Jesus das nações. Ele está dizendo: seja bem-vindo ao meu reino. Em nome de Jesus eu te abençoo e declaro que você nunca vai cair, que você nunca vai desistir, que você nunca vai parar. E ainda que 1000 se levante ao teu lado, 10.000 à tua direita, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, minha filha. Eu quero que você, nesse momento, diga para o seu irmão: nós vamos ofertar a Deus. Diga para o seu irmão: vamos ofertar ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5. Só para não ficar uma palavra vazia. Quantos aqui amam a prosperidade? Levante suas mãos. Eu acho que você não me ouviu. Eu estou perguntando aqui: quantos amam a prosperidade? Levante suas mãos.
Quantos aqui crê que o Senhor pode mudar a tua realidade financeira? Levante suas mãos. Atos capítulo 5 diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Diga, dos apóstolos. Disseram então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração e mentiste ao Espírito Santo? Retiveste parte do preço que daste, guardando não ficaria para ti, vendida não estaria no teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. O que eu quero que você entenda sobre esse texto, que tudo que você entrega para Deus superfatura, supervaloriza. Diga tudo. Não, diga com coragem, diga tudo que eu oferto para Deus vai superfaturar. Esse tempo aqui, se você está me ouvindo, diga glória a Deus. Eu tenho uma palavra que, se você entender hoje, você explode. Esse tempo que a igreja está vivendo aqui, no livro de Atos, a igreja primitiva, ela está alavancando. E a prosperidade era tão absurda, você está me ouvindo, diga glória a Deus. Era tão absurda que as pessoas pegavam as suas posses, seus bens, e doavam para o crescimento do reino de Deus. Vendiam suas casas, suas empresas. E Ananias e Safira, eles eram empresários. Eles eram o quê? Eles pegaram uma propriedade e ofereceram ao apóstolo preso, dizendo: olha, nós vamos vender isso aqui, e com aquilo que a gente arrecadar, nós trazemos e depositamos no altar do Senhor. Quando eles venderam, eles foram vender isso, eles perceberam que superfaturou o negócio. A bênção da multiplicação pousou ali. E eles olharam para o dinheiro. Porque é no momento da oferta que nós percebemos a quem nós amamos. Se é a Deus ou se é a Mamon. Mamon é um principado que opera na área das finanças. Você lembra de uma banda que rodou o Brasil, que em 7 meses vendeu mais do que Xuxa e Roberto Carlos junto, chamado Mamonas Assassinas? Perceba o nome, Mamona. Eles eram adoradores de Mamon. A sua morte, se você tiver estômago, um dia você entra no Google e bota lá fotos do Mamonas Assassinas mortos. Você vai perceber que eles foram deslacerados. A sua morte foi a mais horrível que houve. Porque amavam mais a dinheiro do que a Deus. O Dinho, pasme com isso, um dia foi ministro de adoração dentro de uma igreja. Cantava para o Senhor e no momento da prova optou viver a um ministério paralelo. Ananias e Safira, que eram um casal, também fizeram a mesma coisa. Quando venderam, que perceberam que deu além do que eles achavam, eles pegaram parte daquilo que eles tinham e retiveram para eles. Guardaram em seu poder e levaram o que eles achavam justo para o altar de Deus. Altar é lugar de sacrifício. Altar não é lugar de oferta. O que você está entregando agora para o Senhor, você nunca pode desprezar o que você está entregando. Talvez a sua oferta hoje seja R$2, R$10, R$50, sei lá. Mas Deus não olha a quantidade, sim a qualidade dessa oferta. Ananias, quando retiveram, e Safira retiveram isso, e ele chega na cara de pau diante do altar, diante do apóstolo Pedro. Gente,
Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo literalmente tinha descido sobre a igreja. Numa mensagem desse cidadão chamado Pedro, a igreja cresceu 3.500%. De 120 passou para 3.620 pessoas. Pedro estava cheio do Espírito Santo, debaixo de uma revelação absurda, uma unção de cura absurda. E vai esses dois loucos, que eles combinam, dizendo: olha, eu vou levar a minha parte primeiro, depois, passa um tempo, você vai, para ele não notar nada. Só que eles não sabiam de algo, que aquele que anda no Espírito conhece o presente, o passado e o futuro. Quando o Espírito de Deus estava na vida de Pedro, ele chegou, Ananias chegou na presença. E Pedro começa a dialogar com ele, dizendo: por que tu encheste o teu coração desse desígnio? Se tu vendesse, não estaria no teu poder. Era teu, por que você deu? E agora você está querendo retirar o que você colocou sobre o altar. Não mentiste ao homem, mas mentiste ao Espírito de Deus. A Bíblia diz, e isso aqui é tempo da graça. Aqui não é tempo da lei, não. Estamos no livro de Atos. Ananias suspira e cai duro dentro do tabernáculo, morto, porque ele trouxe o que não era. Passado um tempo, vem a sua esposa com a mesma história, e Pedro faz a mesma coisa com ela. Os dois foram sepultados no mesmo dia, pela mesma iniquidade. Aonde o Senhor quer chegar, apóstolo? Aqui. Nós somos uma igreja que cremos na prosperidade, cremos no absurdo de Deus, cremos nas promessas de Deus. Eu leio a Bíblia, se a Bíblia dissesse para mim que Jonas tinha sido engolido por uma sardinha, eu pregaria isso com toda a veemência e com toda a autoridade. Por quê? Porque a Bíblia ele é o meu estatuto. Eu creio naquilo que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia me dissesse que Moisés atravessou o Mar Vermelho de jet ski naquela época, eu também ia pregar isso. Por quê? Porque a Bíblia é lei. Agora, nós queremos prosperidade na nossa vida, mas queremos cumprir parte do tratado de Deus. Deuteronômio capítulo 28 está dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar, bendito serás no campo, a tua amassadeira, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, e tudo que tu colocar a mão. Diga: tudo que eu colocar a mão. Diga com autoridade: tudo que eu colocar a mão, o Senhor abençoará. Por que isso, apóstolo? Simples. Porque Deus te chama como líder. Eu pregava na quarta-feira aqui e dizia isso, que pobreza não é questão de ter dinheiro, pobreza é uma questão de mentalidade. Da forma que você se vê é o que você é, irmão. Da forma que você se enxerga, esse é o teu desígnio. Se você se acha pobre, coitado, miserável, é isso, ninguém vai mudar isso. Mas se você aceita as bênçãos de Deus sobre a tua vida, ainda esse ano, tu chega de carro zero aqui na porta. Ainda esse ano, tu compra a tua casa. Ainda esse ano, teu casamento sai. Ainda esse ano, entra a reforma. Ainda esse ano, coisas sobrenaturais acontecem. Mas para isso acontecer, você tem que cumprir o que está escrito. O que está escrito?
Está escrito algo interessante. Quando as minhas palavras, diz o Senhor isso, estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pede o que quiseres, e vos será feito. Você não entendeu, irmão? Eu estou falando que a Bíblia está dizendo que quando as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, não haverá limite de prosperidade. Mas apóstolo, é porque a situação que eu estou vivendo, ela é apertada, eu sei. Mas a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas ela é a certeza daquilo que se espera. Se eu creio, diga ao seu irmão, se eu creio, eu tenho direito de viver. O único direito que você tem, diga ao seu irmão, o único direito que você tem, já que você não crê, é de criticar e de me chamar de ladrão. Você já reparou que toda pessoa que prospera é ladrão? Já reparou isso? O camarada, ele é fiel a Deus, Deus rompe na vida dele, aí ele compra um carro, o cara fala, esse cara tá roubando. Comprou uma moto, meu Deus do céu, esse crente, meu Deus, olha esses povo, o povo otário, vai para a igreja para dar dinheiro para pastor. Isso é mentalidade de pobre, irmão. Quem fala mal de mim é pior do que eu, e eu não tenho papo para dar para ele, não. Eu não perco tempo com quem está embaixo. Quem gosta de andar embaixo é capeta, é demônio, é potestade. Eu ando aqui com quem está em cima. Eu nasci, eu não tenho vergonha de dizer isso, irmão. Gente, olha, eu rodo por aí. E tem vezes que eu chego na igreja dos outros e falo, irmão, eu não nasci para ser pobre. Aí vem logo um dizendo assim, apóstolo, aqui só tem gente humilde. Aqui só tem gente, sabe, Eu olho para ele e falei, irmão, presta atenção que eu vou te dizer. Se o doutor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente dessa nação, saiu lá do quinto lá, que eu não sei nem de onde ele saiu, né, meu irmão? Montado num pau de arara, chegou a ser presidente sem ser crente. Você imagina onde eu posso chegar, irmão? Se o cara que não era crente chegou a presidente, é uma questão de quê? Mentalidade. Mas apóstolo, vão te chamar de ladrão. Apóstolo, irmão, chamaram Jesus de Beelzebu. Tu está preocupado que estão me chamando de ladrão? Meu irmão, quando eu aceitei a proposta do reino, eu já estava dizendo, olha, pode bater, bate, mas bate mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou pior do que pandeiro. Sou pior do que omelete. Quanto mais bate, melhor fica o som. Quanto mais bate, já viu omelete? Mamãe chegava lá em casa, e Aquinho e a nossa turma toda pra lá. Aí mamãe chegava lá em casa, não tem comida não. Ela botava 2 ovos e começava tec, 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 tec. Meu irmão, quando botava aquela praga dentro da frigideira, virava um bolo. Comia 1, 2, 10, 15, 20. Crente é assim, irmão. Enquanto você ficar preocupado com aquilo que estão pensando de você, você não vai sair do lugar. Sabe por quê? Quem para ouvir fofoqueiro perde 3 dias da sua vida. Se você para resolver a fofoca, você perde 3 meses da sua vida. Se você para entender a fofoca, você vai perder 3 anos da sua vida. Se eu sou ladrão, me explica, por que será que esse ministério é o mais próspero que tem dentro desse bairro? Nós estamos aqui há 4 anos. Temos quase 800 metros de área paga. Esse prédio, nós não pagamos aluguel aqui. Estamos avançando essa obra aqui para trás. Eu levei a irmã Fátima e a Jéssica ali atrás. Eles se assustavam. Nossa, como isso aqui é grande. Um dia, quando você tiver um tempo, suba aquela escada e dá uma olhada lá em cima o que está acontecendo.
Estamos construindo 4 salas de treinamento, cada uma com capacidade para 40 alunos. Iremos montar um instituto bíblico aqui, para fazer você empresário, para fazer você crente, para fazer você prosperar. Porque eu entendo que uma igreja apostólica, ela não é uma igreja que cuida só do espiritual. Já estamos fazendo contato com o polo petroquímico, para trazer os cursos para cá. Estamos fazendo contato com o pessoal da aeronáutica, da polícia militar, da marinha, para dar curso preparatório aqui. Sabe por quê? Eu vou ter aqui nessa igreja doutor, advogado, desembargador, policial. O melhor bairro de Nilópolis é o Cabral. O melhor bairro do Cabral é aqui, meu irmão. É aqui que começa o avivamento. Quem é que crê nesse negócio? Quem é que crê? Joga a tua mão para o céu e dá um brado de glória. Mas apóstolo, como que é esse negócio? Tudo começa com a oferta. E eu quero que você hoje oferte por algo absurdo. Você vai plantar essa semente. Nós vamos conseguir. Eu estou viajando para a Suíça. E se tudo for dentro daquilo que está na minha cabeça, antes do final do ano a gente já está com essa igreja no nosso limite. Só tem 5 que tem fé aqui, meu irmão. Se coloque de fé. Pega a sua oferta. Eu quero que você dê nome para ela. Diga, eu não vou morrer. Fala com coragem. Diga, eu não vou morrer, porque a minha oferta, ela é sincera. Deus sabe o que eu tenho. Levante suas mãos para o céu. Pai, eu te glorifico, te exalto por tudo que o Senhor tem feito. E declaro, Senhor, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida desse ministério, uma prosperidade absurda. Eu declaro, Senhor, que cada jovem dessa igreja irá ter um futuro promissor. Eu declaro, Senhor, que apesar da honra de ser faxineiro, servente de pedreiro, Senhor, eu declaro que esse tempo termina hoje. Nós teremos jovens aqui, Senhor, sargentos, tenentes. Teremos jovens aqui, Senhor, advogados, empresários. Teremos jovens bem-sucedidos. Eles não irão passar por aquilo que já passamos. Nós cremos, Senhor, no teu absurdo. E eu declaro em nome do Senhor Jesus esse novo tempo sobre a tua vida. A prosperidade, ela vai entrar e pousar sobre você. Eu declaro que vem esse novo tempo, um tempo de aceleramento. Eu declaro que todas as portas que estavam trancadas estão sendo abertas agora. Aquela promoção, aquela oportunidade que você estava esperando, toma posse dela agora, em nome de Jesus. Venha até o altar ofertar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe você. Aleluia. Amanhã nós estamos aqui na segunda das grandezas de Deus. Será um culto poderoso. Quem vai estar trazendo a palavra é o pastor Eduardo. Uma palavra revelada do coração de Deus para as nossas vidas. Na quarta-feira nós estamos na parte B da mensagem, que estamos falando sobre honra. Você que é membro dessa igreja, alô, e deseja alcançar o caminho da prosperidade, nós estamos numa série de estudos bíblicos muito fortes. Eu quero que você traga papel, caneta, porque você vai viajar dentro da Bíblia, porque é tempo de você crescer. Você vai entender por que muitas coisas não estão fluindo dentro da sua vida. Porque muitas coisas não dão certo. Quem estava aqui quarta-feira passada? Quem conseguiu dormir de quarta para... Quem perdeu a noite de sono aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Forte demais, né, irmão?
E aquilo ali foi só a introdução. Então eu quero que você espalhe lá no Face. E falando em Face, montar um Face com o meu nome, Apóstolo Toniel 2, não existe. Um filho do diabo pegou isso aí para aprender a fazer, mas queremos que já foi deletado, porque ontem nós denunciamos tanto que os administradores do Face acabaram deletando isso. Eu só tenho 2 Facebook. Um é Apóstolo Leão, que vem falando só dos eventos quando eu vou, e o outro é o que eu tenho, não tem mais nada. Por isso, antes de você acessar lá e aceitar, dá uma averiguada, porque estão tentando botar na minha conta. E se me perturbar muito, eu deleto aquilo lá, porque aquilo é de menos na minha vida. Amém, queridos? Diga, eu vou ter uma semana sobrenatural de vitória. Sexta, sábado, sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, você mãe, você pai, não esqueça, trazer o seu filho para participar da EBF, a Escola Bíblica de Férias. Você procura a diaconisa responsável pela rede de criança, a Nilda, ou a profeta Gisele, para que você matricule seu filhinho aí. Ele vai passar um tempo aí aprendendo a palavra de Deus e será um tempo de vitória. Algumas pessoas irão receber um telefonema da minha secretária te convocando para na terça-feira às 19h30 você comparecer aqui à igreja. Eu vou ter uma reunião com uma turma aí que a gente precisa dar um ajuste muito sério. Então você vai receber um telefonema. Não temas, tem vitória para a sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé e aplaudir o nome de Jesus. Dia 11, 12, 13, 14, nós estaremos comemorando 5 anos desse ministério aqui nesse lugar. Faz 5 anos que nós entramos nesse território. E nós estaremos recebendo o profeta Renato Venâncio 4 noites aqui. Serão noites de muita revelação, muita libertação e muita vitória. Esse homem é um homem que você vai olhar para ele e vai dizer, esse cara é estranho demais. Quando eu fui conversar com ele, tá cabeludo, né? Estiloso. Eu perguntei, Renato, que cabelo é esse, Renato? Todo aí meio modelo. Ele falou, varão, Deus me colocou dentro da Globo. Estou evangelizando a Xuxa. O MC qual é o nome dele? Catra. É morador dentro do prédio dele. Ele já está montando uma célula para arrebentar o Catra. Eu não quero que você julgue a aparência, e sim o conteúdo. Ele tem usado a estratégia. O Senhor tem colocado ele no meio dos artistas. Ele é amigo pessoal de Xuxa Meneghel, de Ronaldinho Gaúcho. Entra lá no Face dele que você vê um universo de gente famosa lá. O cara melhor do Brasil. Ele tem andado na alta. E é um jovem super humilde, mas cheio do Espírito Santo. Renato foi o homem que Deus usou para revelar o nome da minha filha, o mês que ela ia nascer e qual era o peso dela. Deus revelou para ele o nome. Ele disse, o Senhor vai te entregar daqui a tanto tempo uma filha, o nome dela será Nivemã. Ela vai ser branquinha, meio que gordinha, desaforada igual você. E disse o mês que ela nasceria, que era o mês 5. E ela nasceu no dia 10 de maio. Muito forte. Quem aqui já foi abençoado pelo Renato? Pela sua revelação? Pastor Márcio. Pastor Márcio, quando eu lembro quando o pastor Márcio estava num vale, quase louco. Teve um encontro com esse profeta e Deus restaurou a vida dele. E eu quero que você espalhe isso. Você que usa a rede social, diga aquilo que Deus vai fazer no dia 11, 12, 13 e 14 de agosto. Serão 4 noites de um avivamento absurdo. Deus vai explodir essa casa, em nome de Jesus.
Pai, eu te glorifico uma vez mais por tudo que o Senhor tem feito sobre este lugar. E declaro sobre a vida dos membros dessa igreja um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de alegria. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Antes de sair, dê um abraço nesse irmão que está ao seu lado. Diga para ele, que bom que você veio hoje aqui. Deus abençoe.